Fala galera, professor José Vitor na área. Hoje nós vamos trabalhar com uma das temáticas mais cobradas nas provas de concursos relacionados à área de educação, que são as tendências pedagógicas. Vamos trabalhar de uma maneira extremamente didática para que você consiga entender minuciosamente e acertar todos os itens da sua prova. Vamos lá? Pedagogia tradicional. Essa vai ser a primeira que a gente vai trabalhar. As características relativas à pedagogia tradicional são as seguintes. O professor, ele é sempre o centro do processo, ou seja, é o responsável pelas conduções das atividades, né? Então, uma das características primordiais é colocar o professor naquela situação de pessoa que entende tudo. Ou seja, o aluno ali ele não entende nada, ele é um mero receptor de ideias. A função do aluno é apenas recepcionar a matéria, que foi o que eu acabei de falar, né? O aluno, infelizmente, ele fica naquela posição passiva, fica apenas para entender a disciplina e não questioná-la. Um dos itens aqui que é colocado é o seguinte: o ensino tem importância máxima dentro do processo, ou seja, a aprendizagem é responsabilidade dos alunos, que devem se esforçar, sem considerar os fatores externos. O que isso significa? Significa que todos vão aprender de uma maneira igualitária. Isso era o que se presumia que acontecia, isso era o que acontecia numa perspectiva tradicional. Não existia adequação do conteúdo. O conteúdo era ministrado igual para todos. Prioridade nos conteúdos de ensino que vem de fora. A ênfase está no acúmulo de informações. Grava muito bem esse termo aqui, ó, acúmulo de informações, que é muito cobrado nas provas, beleza? Vamos lá. Não considera a realidade social vivenciada pelo discente, ou seja, pelo aluno, né? Como muitos conhecem, aluno. O que isso significa? O aluno, ele traz as suas vivências de fora da escola para a escola. Contudo, dentro do processo tradicional, não é considerado, ou seja, todos os alunos são iguais perante a perspectiva tradicional. Contexto histórico, né? É uma parte muito importante da parte tradicional, porque a gente entende melhor o que significa a pedagogia tradicional quando entendemos o seu contexto histórico. Então aqui, muitas vezes é questionado na prova o que significa esse termo aqui, ó, Ratio Studiorum, que significa a contextualização da pedagogia jesuítica com 467 regras relacionadas às atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino, né? Essa Ratio Studiorum eram sugestões que eram colocadas no tempo dos jesuítas de como você vai ensinar dentro da escola. Ou seja, um quantitativo de regras que eram impostas, eram colocadas ali para o aluno e professor fazerem parte do processo daquela forma, né? Então aqui, ó, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal pelo Marquês de Pombal, que tinha como objetivo adaptar o país às transformações culturais, políticas e econômicas que aconteciam na Europa, beleza? Então foi uma adaptação ao novo contexto vivido na Europa. As ditas reformas pombalinas que aconteciam naquele momento histórico eram contrárias às ideias religiosas e instituíram o ensino laico. Muito bem. E o papel da escola dentro dessa questão tradicional? O papel da escola vai de encontro a uma preparação intelectual dos alunos em que pese a sua dedicação para assumir uma posição na sociedade, né? A preocupação e compromisso da escola é com a cultura, os problemas de cunho social. Eles são de responsabilidade da sociedade. Bem diferente daquilo que a gente vivencia hoje, né? Hoje as nossas escolas, elas são
Claro, tem a questão pedagógica envolvida no sentido do ensino, a aprendizagem do aluno, relacionadas às disciplinas, mas a gente leva muito em consideração também as questões sociais, né? Como o aluno chega na minha escola, como é a vivência dele, onde ele mora, como é o nível de instrução da comunidade. Então, tudo isso a gente leva hoje em consideração. No tempo da pedagogia tradicional, não se levava em consideração. Então vamos lá. A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Então isso aí era o principal argumento da escola tradicional. O compromisso da escola é com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade, né? E como a gente já bem disse. O percurso para o conhecimento é apenas do discente, ou seja, importa apenas a dita força de vontade. O aluno ele só vai aprender se ele quiser, né? Isso na perspectiva tradicional, que fique muito bem claro, né? Na perspectiva tradicional, o aluno que não aprende é porque ele não quer, falta vontade nesse aluno, né? Então isso é dentro dessa perspectiva que nós estamos estudando. Muito diferente daquilo que a gente vivencia hoje, né? Então vamos lá. Conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades. Os conteúdos são separados da experiência, que é muito importante, olha só, separados da experiência do aluno e das realidades sociais, valendo pelo valor intelectual, que é aquilo que é primado, né, que é a principal característica da perspectiva tradicional. Muito bem. E os conteúdos de ensino para a pedagogia tradicional? Como funcionava, né? Os conteúdos eles são segregados da experiência do aluno, separados da experiência do aluno e das realidades sociais. Aqui está repetido, né? E das realidades sociais, que é aquilo que a gente já cansou de falar nessa aula. O aluno, ele não é caracterizado por aquilo que ele vivencia. O aluno, ele chega para captar as informações que são dadas naquela aula apenas. Existe um termo que é muito utilizado nas provas de concurso público, que é a chamada educação bancária, que Paulo Freire caracterizou. Educação bancária consiste naquele aluno que chega na sala de aula e o conhecimento ele é depositado naquele aluno, né? É como se ele ficasse ali apenas passivo perante as informações, não podendo questionar. Ele apenas recebe a informação, entende e aplica. Simples assim. Em relação aos métodos, né? Os métodos aqui, ó, eles são baseados na exposição verbal da disciplina estudada, né? É um dos métodos aplicados dentro do contexto da educação tradicional, né? No caso, a exposição verbal. O foco principal está nos exercícios, fórmulas de memorização e na repetição. Então, os focos dentro da teoria tradicional são os exercícios, as fórmulas de memorização e a repetição. Muito bem. Relacionamento professor-aluno. O professor é a autoridade máxima e os alunos são apenas receptores de informação. É simples assim. O professor ensina, o aluno aprende. Apenas isso. Não há questionamento, não há indagação. Pois bem, pressupostos de aprendizagem. Entende-se que a criança tem sua capacidade de assimilação parecida com a do aluno, ou seja, não se leva em consideração os diferentes níveis de aprendizagem, né, que a gente entende nos dias de hoje. Mas na pedagogia tradicional, todo mundo é igual, todo mundo tem a capacidade de assimilação parecida. E ainda coloca mais, ó, ela é apenas menos desenvolvida. Tá ok? Os conteúdos não levam em consideração as características próprias de cada idade. Mais à frente, a gente vai ver alguns autores que falam a respeito dos níveis de aprendizagem, como, por exemplo, Vygotsky, Piaget, Vallon.
O ser humano, ele começa a se desenvolver enquanto pessoa, ele começa a ter níveis de aprendizagem que vão possibilitar acrescentar novos conhecimentos. Na pedagogia tradicional, não era levado a sério essa questão. Entendia-se que todos aprendiam da mesma forma. Tendência tradicional. Aqui a gente tem alguns termos que são frequentemente utilizados em prova, né? É muito bacana que vocês tenham isso aí anotado no seu caderninho, porque esses termos eles tendem a se repetir. E no próximo bloco de exercícios eu vou provar para vocês que é verdade, né? Se a gente decorar esses termos, na hora que a gente visualizar a questão na nossa prova, a gente vai ficar facilmente levados a acreditar que se trata da pedagogia tradicional. Ou seja, o item fica mais fácil de ser resolvido. Vamos ver aqui quais são esses termos? Vamos lá. Centrada no professor, né? Centrada no professor, o conteúdo, o professor que manda, o professor que é a autoridade máxima, o professor ele é autoritário, o aluno ele apenas deve decorar o que foi estudado, essa aqui é a única função do aluno, o compromisso da escola é com a transmissão da cultura e dos valores da sociedade, a autoridade do professor e a atitude receptiva do aluno, né? Receptiva barra passiva. O aluno apenas recebe, o aluno ele é apenas passivo na aula do professor, né? O professor ele tem a questão da autoridade junto com ele, né? Preparação intelectual dos alunos para assumir posições na sociedade. Isso aqui é um termo muito colocado nas provas, quando a gente fala de tendência tradicional. Enciclopedismo, nossa, isso cai bastante, ó, anota no seu caderninho. Vertente leiga e religiosa, né, que nos remete ao tempo da formação jesuíta, né, que a gente viu anteriormente aqui na aula. Aprendizagem baseada na exposição oral, né, o professor ele sobe em cima do tablado, ele explica, os alunos apenas o olham de forma admirada. E o que a gente viu aqui também no início, chamada Ratio Studium, né? Que é aquela questão relativa aos jesuítas, né? A forma de ensino, aquelas 467 regras de como você deve ensinar, de como a sua aula deve ser ministrada, né? Então, são esses os termos que mais caem em prova. Decorem esses termos, tá? A gente vai fazer uma bateria de exercícios mais à frente, eu vou mostrar para vocês que realmente é verdade, esses termos eles são corriqueiramente cobrados em prova. E é isso aí, a nossa missão está apenas começando. Essa aqui é uma das tendências, a gente tem mais algumas que a gente vai ver. Tamo junto, bora pra cima!